Matheus Teixeira, depois da decisão, que tornou então Cláudio Castro inelegível, cresce a pressão no TSE para destravar o caso do governador lá de Roraima, o Antônio Denário. Como é que está esse processo, hein? Perfeito, Débora. A gente viveu nas últimas semanas aí muita tensão, expectativa sobre como seria o julgamento de Cláudio Castro. Mas tem outro governador que também está ali na berlinda, no Tribunal Superior Eleitoral, que é o governador de Roraima. Ele já foi cassado 4 vezes pelo TRE e chegou um dos processos ao TSE, mas já faz tempo e o Tribunal Superior Eleitoral hesita em concluir o julgamento. Ele tem um time de advogados de ponta aqui de Brasília, ex-ministros do TSE, advogados que já defenderam algum dos homens mais poderosos da República e estão conseguindo postergar essa decisão, beneficiando assim Antônio Denário. O julgamento começou lá em agosto de 2024, quando o TSE ouviu as sustentações orais. Geralmente, depois da sustentação oral, vem os votos dos ministros. Mas encerrada a sessão das sustentações orais, retomaram outro julgamento e isso levou mais de ano para voltar à pauta. Quando voltou à pauta, em agosto do ano seguinte, um ano depois, os ministros ali, portanto, nem lembravam direito o que os advogados tinham sustentado. E voltou com o voto de Isabel Galotti, relatora do caso, que votou para cassar Antônio Denário. Naquele dia mesmo, André Mendonça pediu vista do processo e foi retomado em novembro com o voto de Mendonça para cassar Denário. Mas, assim que ele apresentou o voto, o ministro Cássio Nunes Marques apresentou um novo pedido de vista e até o momento o julgamento não foi retomado. Portanto, são quase 2 anos que a política de Roraima aguarda essa decisão, mas que o TSE não conclui nunca esse julgamento. Denário deve se desincompatibilizar para concorrer ao Senado, é um nome forte na disputa ao Senado por Roraima, mas ele pode ficar numa situação muito parecida com a de Cláudio Castro, porque mesmo ele saindo do cargo, se ele for cassado, ele não está mais no cargo, portanto não perde o posto, mas ele fica inelegível, mesma situação de Cláudio Castro, e portanto dificulta o plano eleitoral dele para esse ano. Ele pode concorrer sub júdice, assim como Cláudio Castro, mas tem um desgaste muito grande e uma dificuldade para reverter essa inelegibilidade. Portanto, o TSE, que julgou Cláudio Castro, hesita em julgar um outro governador que já foi cassado 4 vezes pelo TRE e que agora no TSE, quase 2 anos depois, ainda não tem uma conclusão do julgamento. Os advogados de Denário ressaltam que a ação não deve prosperar porque não há provas do abuso de poder econômico e político cometido por ele, mas os 2 ministros que votaram até o momento entendem que sim, ele deve ser cassado. E uma situação assim, me desculpem só rapidamente um comentário, quer dizer, sem entrar no mérito se o governador cometeu irregularidades ou se é inocente, seja qual for o mérito, pensar que um mandato que dura 48 meses está há pelo menos 19 e nada indica que vai ser concluído agora sob júdice, nesse sentido de que o governador está sendo alvo de um processo que poderia levar à cassação desse mandato, é fazer muito pouco caso da própria importância do cargo de governador. É ruim, seja lá qual for o desfecho desse caso, o ideal é que tivesse um desfecho e não que metade do mandato de um governador de estado ficasse ali neste limbo em toda essa expectativa. Obrigado mais uma vez, Matheus Teixeira e Pedro Venceslau.